A paz seja com todos, amém? E hoje vamos compartilhar aqui uma palavra que se encontra em 2 Crônicas 15, do verso 1 ao 8. E o tema de hoje é renovando a aliança. Hoje é dia de renovação de aliança com o Senhor. Aleluia! Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. 2 Crônicas 15, do verso 1 ao 8. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Pai, nesta noite, Senhor, através da Tua palavra. Pai amado, aquilo que o Senhor quer, Pai, ministrar em cada coração. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor venha me dar o discernimento, Pai, o direcionamento da Tua palavra, que nada, Senhor, saia de mim, Pai, porque eu não posso nada, mas que saia, meu Pai, do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. E eu vou ler aqui, 2 Crônicas 15, do 1 ao 8. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naquele tempo não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade, e despedaçavam, porque Deus os perturbará com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Até aqui eu vou ler. Então, essa palavra, né, antes do pastor fazer o convite, Deus já tinha ministrado essa palavra, então eu estava estudando essa palavra. Eu sou agraciada, porque sempre como o pastor me chama para pregar, sempre Deus já tem me dado uma palavra e eu vou estudando e vou anotando. Então, eu, lendo a palavra, estudando, né, aqui fala que Azarias foi um dos profetas menos conhecidos, né, nos primeiros anos do reino de Judá. O Senhor enviou ao exército vitorioso de Asa para lhe transmitir uma mensagem de estímulo, mas também de advertência. Porque sempre depois de uma vitória, sempre relaxamos. E o Senhor não queria que Asa caísse nessa armadilha. Falando por meio do profeta Azarias, Deus alertou Asa sobre a importância de permanecer no Senhor, mesmo depois de ter tido uma grande vitória. Eu vou comentar esse primeiro versículo aqui, que Asa, ele tinha ganhado uma batalha. E hoje, levando para a nossa vida, nós estamos ali em oração, em busca pelo Senhor. E quando nós ganhamos uma vitória, uma bênção, nós relaxamos. Só que nós sabemos que o reino espiritual, ele não para. Então o Senhor, né, enviou, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Então Azarias, ele foi enviado ali por Deus para alertar Asa. Olha, Asa, você ganhou lá, né? Você teve uma vitória,
mas não relaxa. Não relaxa, vamos permanecer. E hoje, assim é nós. Deus ele nos dá estratégia de batalhas, e quando nós ganhamos, nós não temos que relaxar. Nós temos que continuar orando, continuar vigiando. Porque a partir do momento quando a gente relaxa, o inimigo ataca. Porque o reino espiritual, ele não brinca e ele não para. Nós brincamos, nós relaxamos, mas o reino espiritual não. Amém? E no verso 2, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, todo o Judá, e beija-me. O Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixares, vos deixará. Então, o profeta Azarias era inspirado por Deus, né, a confrontar o rei Asa. E todo o Judá e beija-me, lembrando que Deus está com eles enquanto eles estiverem com ele. Então, a partir do momento, né, Deus aqui, através de Azarias, deixou bem claro. Olha, Asa, enquanto vocês estiverem aqui comigo, eu estou com vocês. Eu estou dando a vitória. Mas a partir do momento que vocês me deixarem, eu também vou deixar vocês. Né? Então, toda mudança aparente da parte do Senhor acontece em decorrência das mudanças das atitudes dos homens para com ele. Então, não foi Deus que abandonou, mas sim eles que os abandonaram por causa da idolatria. A gente vê aqui que Deus, ele nunca abandonou ele. Mas enquanto eles estavam ali, buscando a Deus, Deus estava ali, ó. Eu estou aqui, então vou dar vitória, né? Eu vou dar livramento. E hoje, infelizmente, nós, não é diferente como foi lá com o rei Asa, com aquele povo, com aquela terra. Não foi diferente. E nós, às vezes, deixamos de buscar a Deus. Almejamos tantas coisas, mas deixamos de buscar a Deus. Quanto de nós não tem almejado sonhos, projetos, né? Quantas coisas nós não temos almejado, mas não temos buscado a Deus. E a palavra de Deus fala em Deuteronômio. Amém? Deuteronômio aleluia. Deuteronômio 4:29, que fala assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então tem situações, tem guerras, tem lutas, tem batalhas que o próprio Deus permite para que venhamos buscar a Ele. Buscar de todo o coração, buscar com toda a sua alma. Porque eu falo assim que nós vivemos num mundo tão corrido, que muitas das vezes nós deixamos Deus. Ele não nos abandona, mas às vezes Ele cria situações no nosso meio para que a gente venha buscar Ele de todo o coração, com a nossa alma. Porque o Senhor, Ele não resiste a um coração contrito. O Senhor, Ele não resiste a um coração aquebrantado diante dEle. Então, o profeta Azarias, ele foi enviado ali por Deus para estar alertando Asa, né? Para que Asa não abandonasse, para que aquele povo continuasse buscando ele. Porque se ele buscasse ao Senhor, o Senhor estava com ele, mas se eles deixassem, Deus também não estaria mais com ele. E conosco somos assim. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós somos abençoados. Quanto mais nós nos colocamos à disposição do Senhor, mais nós somos abençoados.
Aleluia. E no terceiro, aleluia, Senhor. Glória a Deus. E no terceiro fala assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então, o profeta Azarias, ele ali direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele viu a situação ali de Asa daquele povo. Então, o profeta Azarias, ele recapitulou os dias sombrios que aquele povo estava vivendo. E da época dos juízes, quando a nação não tinha nenhum rei, nenhum sacerdote que o ensinasse a lei. Eles haviam rejeitado a Deus e os sacerdotes. E a lei de Deus. O papel dos ensinos dos sacerdotes era vital para a qualidade moral e espiritual. Mas quando foi negligenciado a verdade sobre Deus, declinou e a estrutura do povo da aliança foi minada. Então aqui a gente vê que era um povo rebelde. Ele não queria ali escutar os ensinamentos. Não queriam saber dos sacerdotes. Era um povo ali que estava sem lei. E eu deitada, eu meditando assim na mente, disse assim, esse povo estava igual quando a gente não conhece a Jesus. Né? Nós somos rebeldes. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Nós negligenciamos a palavra de Deus, nós rejeitamos a palavra de Deus, porque quando nós rejeitamos a palavra de Deus, é o mesmo que nós estamos rejeitando a Deus. E quantos de nós, né, nós negligenciamos a palavra de Deus, a obra de Deus? Quantos de nós nos rejeitamos, né, a Deus com as nossas atitudes? E hoje, o sacerdote, eu pensando, né? Naquele tempo era o sacerdote lá. E hoje é o nosso pastor. O pastor foi levantado como sacerdote para nos instruir a palavra, o caminho do Senhor. E às vezes nós rejeitamos os ensinamentos. Nós negligenciamos aquilo que ele nos ensina. E hoje ele é o sacerdote para nos conduzir. Eu falo assim, porque o povo, ali ele rejeitava, eles não queriam saber de Deus. Eu falo assim que eu antes de eu ser cristã, eu tinha uma raiva de crente. Quando batia na minha porta, eu disse, ai meu Deus, lá vem esse pessoal, parece que não tem o que fazer. Me escondia, fechava a porta e batia o papapá. Então eu rejeitava a verdade. Eu estava negligenciando aquilo que Deus queria para minha vida, através das pessoas que ele enviava lá na porta para me evangelizar. Então hoje não é diferente. Aleluia! E no quarto fala assim, mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Quem pode abrir lá em Jeremias 29? Em Jeremias 29, 13. Buscar-me, eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Então aqui a gente vê, deixa eu voltar aqui, no quarto. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Então, nenhum momento ali Deus esteve longe dele. Nessa parte aqui eu falo assim que Deus ele é tão bondoso, tão misericordioso, que a partir do momento que eles buscaram o Senhor, eles o acharam. Então Deus ele sempre esteve ali. Então, aleluia. Então
só bastou uma atitude de busca, de reconhecimento a Deus. Então só faltou, na angústia que eles estavam vivendo ali, a partir do momento que eles buscaram o Senhor, e fala assim, o acharam. Então, a partir do momento que nós buscamos ao Senhor, no momento das nossas adversidades, no momento da nossa angústia, no momento das lutas, Deus, ele vai estar sempre ali. Ele só quer uma atitude minha e de você. Porque às vezes no momento ali das adversidades, a gente esquece até de Deus. A gente foca no problema, a gente foca na situação e não busca aquele que tem a solução para todas as coisas. Amém? Amém. E no 5 fala assim, e naquele tempo não havia paz nem para o que saía, nem para o que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Então, no período em que Israel ficou sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem lei, enfrentaram conflitos e perturbações. A realidade daquele povo, daquela terra, era de perturbação, não tinham paz, mas que no meio daquele cenário havia uma palavra profética. Aleluia! Então aqui, eles estavam ali no caos. Eles não tinham paz. Por quê? Porque estavam sem o verdadeiro Deus. Eles estavam ali adorando outro Deus. Eles estavam ali idolatando outros deuses. E o que Deus queria? Só que o buscasse ele. Deus, ele queria um conserto para aquele povo. Deus, ele quer um conserto comigo e com você. Deus, ele quer renovar a sua aliança. Aleluia. E no 6 fala assim, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda angústia. Então ali eles não tinham paz. Então a gente sem Deus, nós não temos essa paz. E a palavra de Deus fala que a paz de Deus que excede todo entendimento, né, ele guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos buscando a Deus, por mais que nós estamos num cenário, um caos, mas Deus, ele sempre coloca a paz dele no nosso coração. Só que aqui a gente vê que no 7, aleluia, Senhor, que no 7 vem uma palavra profética que Azarias ele tinha falado, que fala assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, ei Nadir, te esforça. Geraldo, né, tenha bom ânimo, persevere. Né, então tinha uma palavra aqui, profética, né, que Azarias, ele, pelo Espírito de Deus, ele tinha falado ali ao rei Asa. Né? Não só ao rei Asa, mas aquele povo. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então aqui, não desfaleça as vossas mãos. Asa é chamada a perseverança, a firmeza e a permanecer firme no Senhor. Ou seja, tudo que nós fazemos ao Senhor gera uma recompensa. Tudo que eu e você faz para o Senhor, ele gera uma recompensa. E essa recompensa, ela não vem do homem, ela vem de Deus. E eu falo que a maior e a melhor recompensa é aquela que vem de Deus. Então nós devemos nos esforçar, permanecer firme, perseverar, porque a obra do Senhor tem uma recompensa.
Então tem uma recompensa para mim, tem uma recompensa para cada um de vocês. Porque em meio a tudo que temos vivido, nós temos ali se esforçado a cada dia mais em buscar ao Senhor. Então, que enquanto nós ali estivermos perseverantes em fazer a obra, evangelizar, pregar, levar uma palavra para os nossos irmãos, limpar uma cadeira, tudo isso gera uma recompensa no céu para nós. Então Deus, ele só quer que nós buscamos a Ele. Porque tudo que nós fazemos gera uma recompensa. E eu falo assim para Deus, todos os dias, Senhor, me ajuda, né? Me mantenha de pé, porque os dias são difíceis. Eu sempre comento, Canadi, que nós vivemos assim numa batalha espiritual a todo momento. É um desânimo, a gente anda, parece que está carregando o mundo nas nossas costas. Tem dias que só Jesus, e a gente sente que é uma batalha espiritual. A gente sente tão forte se a gente não se levantar em oração, se a gente não buscar a palavra do Senhor, ler a palavra, jejuar, buscar se fortalecer no Senhor, a gente não se mantém de pé. Porque os dias são maus. E a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas são contra seres espirituais. Então a nossa luta é espiritual. Aquilo que você acha que é humano, natural, é totalmente espiritual. E isso nós só vamos vencer se nós estivermos buscando ao Senhor. Nós só vamos vencer se a gente permanecer firme aqui no Senhor. Porque se nós não nos mantemos firmes no Senhor, na sua palavra, a gente não vai conseguir ficar de pé. Aleluia! E no 8º fala assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras, a profecia do profeta filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então, a partir do momento que Asa ouviu as palavras do profeta, ele se animou. Então, às vezes nós estamos ali tão debilitado, decaído. E quando Deus, às vezes ele nem usa um irmão. Eu falo assim que Deus fala muito na palavra comigo. Ele sempre nos dá uma palavra ali de conforto, de força, de ânimo. E é que nos levanta. Então, quando Asa ouviu essa palavra do profeta, ele se animou e foi encorajado a tomar as medidas para eliminar a idolatria e restaurar o culto a Deus. Ele remove as abominações, restaura o altar e renova a aliança com Deus. Então, hoje, nós somos esse altar do Senhor. Hoje nós somos o templo, né, do Espírito Santo, como falava o louvor. Então, se hoje eu e você precisamos renovar a aliança com o Senhor. Às vezes, lá eles idolatravam outros deuses, né? Não era o Deus verdadeiro. Eles eram rebeldes e queriam viver de qualquer jeito, queriam viver como eles queriam. E ali eles idolatravam a outros deuses. E ali aconteceu passaram por grandes batalhas, tribulações, angústia, medo. Por quê? Porque eles tinham rejeitado a Deus. Então, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos aquilo que Deus tem para nós,
nós passamos por esse tipo de situações. E ali, hoje, né, como nós somos o templo do Espírito Santo, naquela época eles adoravam outros deuses. E hoje, o que nós temos adorado? Às vezes nós temos idolatrado o nosso trabalho, os nossos maridos, nossos filhos. Hoje a idolatria pode ser um telefone, onde você passa mais tempo com ele do que com Deus. Hoje a idolatria é isso, no nosso meio. Não é adorando outros deuses. Hoje a nossa idolatria é isso, é o pecado. Porque quem fala que o pecado é ruim está mentindo. O pecado é bom, mas ele só agrada a carne. E o espírito, ele enfraquece. E eu sempre falo que a idolatria acaba com o nosso relacionamento com Deus. Acaba com o nosso relacionamento. Porque aquilo que nós mais alimentamos é aquilo que vai vencer. Se você alimenta a sua carne com coisas que não agradam a Deus. A palavra de Deus fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós alimentamos o nosso espírito com coisas que nos edificam, o altar do Senhor ele vai estar ali, ó, intacto. Vai estar renovado. Mas a partir do momento que nós alimentamos a nossa carne com as coisas que desagradam a Deus, o nosso altar está ali, propício a tudo. A tudo. Então, que nessa noite o Senhor nos chama ao arrependimento e um convite para que o reconheçamos nossas falhas e se volte para o Senhor, buscando restaurar a aliança que havia sido comprometida. Quantos de nós, né, não comprometemos a aliança que temos com Deus? Quantos de nós não falamos aqui para Deus quando nós aceitamos Jesus ou até mesmo no culto? Hoje vamos renovar a aliança com Deus. Às vezes nós quebramos a aliança com Deus. Às vezes pelas nossas atitudes, pelo modo que nós vivemos hoje. Porque o mundo tem nos proporcionado muitas coisas. Muitas coisas o mundo tem nos proporcionado. E se a gente for ceder aquilo que o mundo tem nos proporcionado, nós nos perdemos. E eu sempre falo assim, Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo, então eu sou o teu altar. E todos os dias eu quero ser renovada por ti. Todos os dias eu quero ter uma aliança contigo. Então nós precisamos todos os dias estar renovando a nossa aliança com Deus. Todos os dias nós precisamos estar nos arrependendo dos nossos maus caminhos, porque nós somos pecadores. Quem fala assim, eu não peco, é hipócrita, porque nós pecamos todos os dias, todos os momentos. Então, todos os dias, nós temos que nos arrepender e restaurar a aliança com Deus. Então, hoje, o Senhor chama eu e chama cada um de vocês para renovar essa aliança. Eu não sei qual foi a aliança que foi quebrada, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a aliança que foi quebrada. Então, essa noite, Ele quer restaurar, Ele quer renovar essa aliança comigo e com você. E Asa foi um exemplo e incentivo de remover a idolatria e a renovar a aliança com Deus. E mais para frente dos versículos fala que Asa ali, ele fez uma grande reforma espiritual. Então o Senhor quer fazer isso no nosso meio. O Senhor quer fazer essa grande reforma espiritual no nosso meio. Só depende de mim e de você.
E quando Asa ele começou ali a falar para aquelas pessoas que eles precisariam ter uma aliança com Deus, ali o povo ele começou a crer que Deus era com Asa. E ali começou uma grande revolução. Nos versículos mais à frente fala que eles adoravam o Senhor. E no verso 17, só um pedacinho que eu vou ler aqui. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E assim que o nosso coração possa ser perfeito todos os dias ao Senhor. Um coração perfeito, um coração arrependido. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra fique no nosso coração. Que nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Porque Ele quer fazer uma grande obra no nosso meio. Ele quer fazer uma grande reforma espiritual. Ele quer dar dons aqui. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural no nosso meio. Ele quer fazer uma grande reforma sobre mim e sobre você. Mas para isso nós precisamos buscar. Remover a idolatria que nós temos colocado diante de Deus. Porque Deus ele só quer ser adorado, Ele só quer ser buscado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Às vezes nós não temos buscado a Deus de todo o coração, nós temos buscado a Deus de qualquer jeito. Nós temos buscado a Deus só quando as coisas apertam. Igual como eles buscaram a Deus, quando eles estavam ali no momento de angústia, eles buscaram a Deus. E a palavra vem dizer, buscar-me e eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então, a partir do momento que você toma uma atitude de buscar a Deus, com toda a sinceridade do seu coração, eu e você, nós achamos. Amém? E que essa palavra fique no nosso coração. Que esta noite nós possamos renovar a nossa aliança e remover tudo aquilo que nós temos colocado sem ser Deus na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus.